Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje: liderança. Como ser um líder de sucesso. Esta matéria é para quem está fazendo o curso médio da nossa faculdade, mantida pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 está no Brasil ajudando a igreja brasileira no combate a seitas e heresias. Então, se você está fazendo o básico, quando você concluir o básico, que são 5 módulos, aí você pode pedir o complemento, o médio complementar, tá bom? Depois eu falo melhor sobre isso para quem ainda não é nosso aluno e quer tornar-se aluno para receber o material didático aí no conforto do lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Liderança, como ser um líder de sucesso. E o ponto que nós estamos estudando é chamado estrutura em rede. Deixa eu aqui salientar que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. A igreja é um organismo. Cada crente é igreja. Todos os que passaram pelo processo da regeneração, que reconheceram que são pecadores, que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, pertence à igreja. Eu vou falar nessa matéria da igreja instituição. Tanto é que as denominações precisam de um CNPJ, são tratadas como pessoas jurídicas. É isto que nós estamos aprendendo nesta matéria. Também é importante para aqueles que querem assumir a liderança, desenvolver o ministério, mas a matéria serve também para empresário, para quem trabalha como autônomo. Essa estrutura vale para qualquer organização, seja igreja, seja organização sem fins lucrativos, seja organização que existe para obter lucro, um negócio. Esta matéria é importante, seja um hospital, seja uma escola, tá bom? Então deixa bem separadas as coisas aí para que não haja confusão. Estrutura em rede. Olha aí, nós já estudamos clientes ou usuários, fonte de insumo. Então, no caso da igreja, a fonte do insumo é a palavra de Deus. No caso de uma panificadora, a fonte de insumo é o trigo. E quem são os clientes? No caso da igreja, são aqueles que frequentam a igreja, aqueles que já são irmãos membros da igreja. Nós chamamos de clientes internos, só na linguagem técnica, tá bom? E aqueles que nós queremos alcançar são os externos. Um negócio não é assim? A pessoa que tem lá uma lojinha, ela não quer ter pessoas que sempre venham adquirir ali, por exemplo, uma papelaria, que são os clientes que sempre estão comprando naquela papelaria, mas ela não quer conquistar cada vez mais pessoas. A igreja também é assim, ela já não tem os membros, os que frequentam, mas também não está em busca sempre de ganhar mais pessoas para Jesus, o crescimento, tá bom? E nós aprendemos a manutenção e equipamentos, que a igreja deve ser um espaço limpo, arejado, ventilado, os banheiros bem limpos, tudo arrumadinho. Tudo isso eu já ensinei em aulas anteriores. Se você perdeu, entre aí no playlist Liderança, as aulas estão todas aí. Falamos também dos recursos financeiros. Toda organização precisa de recurso financeiro. E a Bíblia ensina também que a igreja precisa de recursos financeiros. Tem igreja que tem por tradição dizimar, tem igreja que só tem por tradição ofertar, não importa, mas todas elas precisam de recursos financeiros, ok? E hoje nós vamos para o terceiro elemento aí da nossa estrutura. Olha aí na tela, recursos humanos. Toda organização precisa de recursos humanos. Voltando ao exemplo da panificadora, o padeiro não é um profissional, ele não precisa ser treinado para saber usar adequadamente o forno, a quantidade de elementos que ele vai colocar para fazer o pão. Ele precisa de treinamento, é um profissional. O mecânico não precisa estudar para aprender a consertar de forma correta um veículo ou uma máquina. O eletricista não precisa estudar até para não correr risco de tomar um choque, de aí perder até a vida se não tomar cuidados.
Então, o médico não precisa fazer faculdade de medicina para prestar um bom serviço, para nos atender bem. Todos os segmentos, aquela senhora que vende lá salgadinho, não precisa de treinamento para fazer um salgadinho de qualidade, para que as pessoas que se alimentarem daquilo não sofram nenhum tipo de consequência de um elemento errado, mal fritado, enfim. Então, e a igreja que ensina a palavra de Deus, ela não precisa de treinar as pessoas, a igreja não precisa de formar obreiros. Isso é bíblico. Veja que quando nós estudamos a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz que quem quer fazer parte do ministério precisa ser apto para ensinar. Então, para ensinar, precisa aprender. E onde a gente aprende? Na escola. Então, onde a igreja desenvolve os recursos humanos? Pode ver que muitas denominações mantêm escola teológica. Qual é o objetivo da escola teológica? Que os obreiros aprendam bem a palavra de Deus para poder ensinar, para não cometer heresia, para não ensinar coisas erradas. Esta é a nossa proposta, por exemplo. A nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, está desde 1983 no Brasil. Qual é o nosso objetivo? Foi criado para que esta organização? Para ensinar a palavra de Deus. Veja, são mais de 20 mil alunos matriculados na nossa instituição, estudando à distância. Temos até índios, pessoas que estão lá no último estado da Federação, Roraima, Amazonas, que não teriam condição de frequentar uma sala de aula de uma escola. Então, esses recursos humanos para atender aquele povo que moram distante, que habitam distante, a única forma, o único método é o ensino à distância. Então, pela graça de Deus, Deus tem nos usado para formar obreiros em todos os estados da nossa Federação do Brasil e até mesmo no exterior. Temos pessoas aprendendo a palavra de Deus no Japão, na Suíça, na Espanha, Portugal, Estados Unidos. Eu acessei outro dia um gráfico estatístico do YouTube, onde tem esse nosso canal de ensino, mais de 150 países já acessaram estas aulas que você está acessando. Então, recursos humanos, precisa treinar as pessoas, aquelas que querem trabalhar com crianças. Existe tudo uma pedagogia, uma didática diferenciada. Entendeu? Então, toda organização precisa de recursos humanos, precisa treinar pessoas. Eu me lembro quando eu fui trabalhar na Telesp, eu trabalhei 13 anos na Telesp, que foi privatizada, empresa de telecomunicações. O primeiro mês eu só fiquei recebendo treinamento, só treinamento, entendendo o que é a organização, qual o papel da organização, qual seria a minha função. Olha que empresa séria. Eu vi esses dias na televisão uma empresa contratando motoristas que vieram da Venezuela para dirigir caminhão de grande porte. E eles, antes de começar o trabalho, eles ficariam um mês. Eles já têm a carteira de motorista, já são habilitados, eles já estão nesta condição profissional, mas mesmo assim ficariam um mês sendo treinados. E o pastor, e o obreiro, e o professor de escola dominical, a professora de crianças, a professora das irmãs, dos jovens, não precisa de treinamento? Chega lá, abre a Bíblia em qualquer lugar e vai falando, é assim que funciona? Tem sentido isso aí? Veja que os dois homens mais usados por Deus na Bíblia, tirando Jesus, é claro, Moisés, Atos 7:22 diz que ele conhecia toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras. Era um cientista praticamente.
Foi o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento. E o homem que Deus mais usou no Novo Testamento era doutor, formado aos pés do mestre Gamaliel, fariseu, conhecedor da lei, conhecedor da língua grega, do hebraico, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E aí, infelizmente, tem pessoas que ainda querem dizer, estão falando, olha, não estudar é bobagem, onde eu abri, Deus dá, Deus fala. Misericórdia, né, irmãos? Mas tem problema não. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, tá bom? Olha, se você quiser saber mais sobre estes assuntos e outros, acesse o nosso site, o site do Instituto Cristão de Pesquisas, ou melhor, www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem muito material para o seu desenvolvimento. Os nossos cursos estão lá sendo oferecidos com 30% de desconto. Vale a pena estudar. É o maior investimento que você pode fazer. Não é gastar dinheiro, não. É investir no seu ministério, tá bom? Olha, vou deixar os links aí, o link da aula, o link do canal e o link do site. Continue me ajudando. Envie para pelo menos 5 pessoas por meio do WhatsApp. Assim você também fará parte deste ministério que tem por objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra de Deus. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.